Semana da gratidão. Gente, vamos continuar falando de gratidão? Bom dia, bom dia, bom dia. Papo Quântico da Gigi, de segunda a sexta, às 8h08 da manhã. Gente, tem tanta coisa legal pra gente conversar. Que você iniciou um vídeo ao vivo. Olha que chique, o Instagram está me informando. Opa! Bom dia, bom dia, bom dia. Fiz o que tinha que ser feito. O que está escrito aqui, gente? Alguém me explica? Ai, ai. Gente, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Gratidão. Gente, eu tô começando a acreditar que a gratidão é o combustível. É o combustível da criação, sabe? Da criação, é o combustível, né? É onde a gente consegue, é a forma básica que a gente consegue de ser reconhecido pela hiperconsciência universal. Olha como é que eu falei difícil, lindo de morrer. Bom dia, bom dia, bom dia, Marcelo. Tudo bem, meu querido? Então, cheguei um pouquinho atrasada hoje, achando que eu tava no horário. Ai, ai, ai. O negócio aqui não tá fácil não, viu? Esse negócio de horário tá assim, o tempo tá muito, né? Muita distorção, né, gente? Temporal. Muita distorção. Nós estamos aí com a anomalia do Atlântico Sul, assim, sobre o sul do Brasil. Dá umas beiradinhas aqui pra gente aqui no Sudeste, em São Paulo, né? Com certeza. E aí essa anomalia do Atlântico Sul, ela cria, vamos dizer, a modulação do tempo, né? Ela começa a mudar, é uma quebra temporal. Então tem momentos que eles são muito rápidos e tem momentos que você percebe que tem muita gente me relata de uma lentidão. Tem às vezes em alguns momentos a coisa fica lenta, custa passar e tudo. Isso não é só distorção de percepção nossa, né? É distorção da dimensão do tempo mesmo nessa realidade. Isso é natural. Natural, que eu digo, que está acontecendo em função da anomalia do Atlântico Sul, que na realidade o que nós estamos vivendo é a inversão do campo magnético do sistema Terra. Uau! Bom dia para todo mundo que está entrando, que delícia! Tão bom, eu sou tão grata, vamos falar de gratidão. Gratidão imensa por vocês estarem aqui comigo. Ai, que delícia, eu fico tão feliz. Gente, é muito legal. É muito bacana a gente se colocar à disposição de como pode, né, para a Terra, aquela velha pergunta, como posso ser mais contribuição, né? A gente se coloca à disposição de contribuir com o todo e não importa, né, o número de pessoas, que as pessoas hoje elas querem milhões de seguidores, tudo bem, né? Não tem problema nenhum, mas para quem está trabalhando com expansão de consciência, né, mesmo não tendo um número tão elevado de seguidores, eu fico muito feliz. Nossa, eu olho e falo, que gratidão. Primeiro, gratidão de eu ter tido a disposição, né? De eu ter acreditado em mim. Nem sei se eu acreditei. Eu usei a ferramenta. E perguntei, gente, impressionante. Terra, como eu posso contribuir mais? Eu comecei a fazer essa pergunta, a coisa foi mudando. E aquela velha pergunta, qual é a vida que funciona para mim? Quais são as ferramentas que funcionam? Qual é o trabalho que funciona para mim, né? Qual que é a fonte de renda que funciona para mim? E eu sempre pergunto, quais são os investimentos que funcionam para mim? E a coisa vai se apresentando, é gostoso demais, gente, é uma brincadeira, isso aqui é um Lego, né? Assim, o construto da realidade, né? O Lego que a gente vai construindo com perguntas, com ferramentas, né? Aí a gente antigamente falava com técnicas.
Aí o Access chega e desconstrói muita coisa e fala, não são técnicas, são ferramentas. E fica mais simples ainda. É tão simples de entender, né, que a gente até duvida. E a gente duvida porque a pessoa, quando ela começa a expandir a consciência dela, ou ela se propõe, ou ela tem uma sementinha lá, sabe aquela sementinha que tá lá no fundo, assim, pulsando, doida pra sair, e o terreno ainda não tá muito favorável. O que é um terreno favorável? Você tá cheio de entidade no seu campo, todo mundo tem um monte de entidade, mas a coisa não tá trabalhada. Tem muita informação ancestral, tem muito contrato, muita coisa, você tá sendo controlado, monitorado por controle remoto, né? Vamos brincar assim, por inúmeros seres. Você fez um monte de acordo, pacto, contratos incrivelmente selados com seres ao longo aí de tantas vidas e existências, com um pensamento às vezes, né, mais focado. Você faz um pacto com uma entidade e você não tem consciência disso. Aqui agora, tô aqui vivendo a minha vida, meu nome é tal, meu CPF é tal, nasci em tal cidade, em tal data, eu tenho tal família, eu tenho tal esposo, tal esposa, tal filho, sei lá o quê. Né? Esse construto daqui agora não tem a menor consciência de nada, não sabe de nada, nossa! Tá completamente assim, estou pela estrada fora, eu vou bem... levar esses doces para a vovozinha. Mal sabe a criatura. Por que esses olhos tão grandes? Porque essa boca é tão grande, né? Aí a pessoa tá dentro da Matrix. Mas por que isso? Por que aquilo, né? Eu vejo o Chapeuzinho Vermelho dentro da Matrix, né? Nós somos, né? Enquanto a gente tá só na base do Chapeuzinho Vermelho, assim, nossa, mas por que quanto controle digital? Por que tanta censura? Né? Por que tanto fake? Por que tanta informação fake? Por quê? Que será? E aí você vai acordando, né? Você vai acordando. E aí você fala, poxa vida, vou usar essa ferramenta aqui? Vou usar. Eu falo que a pessoa experimenta, pega uma ferramenta e experimenta. Qual é a vida que funciona pra mim? Fica em cima disso aí, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana. Qual é a realidade financeira que funciona pra mim? Qual é o trabalho que funciona pra mim? Quais são as ferramentas, as perguntas que funcionam para mim? Sua vida vai ficando mágica, é muito gostoso. Contar para vocês um caos de mineira, que hoje eu tô animada. Contar um caos de mineirinha, Gigi, mineira de Belo Horizonte. A Mércia não apareceu ainda para dar saudações lá de Belo Horizonte, estou aguardando a Mércia. A Mércia que é a minha, ela sempre me lembra as minhas origens. Então, o que acontece? Eu fiz um contato, né? Sempre a minha equipe de trabalho fica me cutucando, eu juro pra vocês. Pra mim, a questão lá das lives do Flávio Vale, né? Muita gente pelo mundo afora me conhece em função das lives que eu faço lá. Eu já fiz umas 5, eu acho. Por aí, ou até mais, não sei. E eu tenho resistência a tudo, né? Às vezes eu tenho resistência, fica procrastinando, vou. Aí me deu um ciricutico. Eu tive um ciricutico aqui e realmente a equipe de trabalho, né? Cutuca mesmo, o universo cutuca. Eu tô perguntando como eu posso ter mais contribuição. O universo vem assim, vai lá no Flávio Vale falar. E aí eu resisto, entende? Vou usar isso como um exemplo para vocês entenderem. Aí eu vou lá, aí eu entrei em contato com o Flávio, falei, não, tal. Aí o Flávio foi e me colocou assim, a data tá bem pra frente, né? Mês de agosto. E eu não gostaria mesmo de fazer mês de agosto. Mas eu falei, não, vamos. Marquei, agendei com ele a data. E aí ele falou assim, se houver alguma desistência, alguém que não possa fazer, porque é muito comum, né? O convidado às vezes tem, sei lá,
um problema até técnico de uma internet, uma situação, é normal. Ou até mesmo uma dor de barriga, né? Porque você falar ao vivo para 1.000, 2.000 pessoas, né? Não é todo mundo que tá disposto, ou que tem esse preparo mental, emocional, né? Para aguentar o rojão. Para estar ali de forma mais tranquila. Então, não é uma tarefa muito fácil. Então, o que acontece? Quando na hora eu fiquei assim, sabe? Falei, agosto e tal, tem um Mercúrio retrógrado aqui de 5 a 28. Eu fiquei desanimada, assim, energeticamente, confesso. Aí ele mandou a mensagem, se tiver alguma desistência eu te aviso. Eu falei, alguém aí, quem sabe, né? Isso vai acontecer. Mas aí eu fiquei com aquilo, isso foi no final de semana agora. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, gente... O Flávio uma vez me chamou, eu tava deitada na cama, era 8 horas da noite, 8 e pouco, 8 e meia da noite, né, a hora que ele começa. E eu entrei em 10 minutos, eu entrei na live e eu não sabia o que eu ia falar e blá, blá, blá. E foi assim, um desafio e tanto, né? Foi uma vez que eu fiquei sendo cutucada pra marcar, não marcava nunca, eles me jogaram lá dentro. É assim, a gente vai entendendo, né, como que as coisas acontecem. O universo, essa consciência, né, universal, essa hiperconsciência, ela vai trabalhando. Muita gente chama isso de Deus, mas é uma hiperconsciência, né? Vamos dizer assim. Então, o que aconteceu? Quando ele falou isso, aí me veio, eu falei, poxa, se ele me chama de uma hora para outra, o que eu vou falar? Aí a mente está sempre criando dificuldade, empecilho, papá. E aí esses dias, né, eu falei, puxa vida, né? E eu toda vez que eu vou dormir, às vezes não dá tempo nem de colocar nada, né? Às vezes nem tem nada na mente para colocar, para pedir pro duplo. Né? Eu sempre falo, seja feita a sua vontade, me mostra o caminho de todas as questões que eu tenho durante o dia e tudo, né? E aí, gente, eu dormi de ontem para hoje, eu apaguei e eu acordei bem cedinho, antes de amanhecer o dia, eu já tô acordada, né? Gente, mas veio assim, eu parecia um gravador ambulante, assim. Mas desceu a informação, aí eu falei, eu tenho que capturar isso. Eu peguei meu celular, liguei o gravador. Porque às vezes eu escrevo e aí fica no meio da escrita, a gente vai se perdendo. Eu peguei o gravador e fiquei gravando. Fiquei fazendo um monte de coisa aqui em casa com o telefone na mão, gravando. Porque aí eu capturei a informação que veio. Né? O meu duplo me deu uma clareza, obviamente, do que eu poderia falar. A vida é assim quando você usa ferramentas. Quando, por exemplo, você se conecta com seu duplo e começa a fazer perguntas e a trabalhar, né? A Mércia, acabei de falar aqui de você, eu falei, gente, cadê a Mércia para poder me dar saudações de Belo Horizonte? Falei, se você assistir a live de novo, você vai ver. Eu falei, cadê a Mércia? Saudações mineiras de Belo Horizonte, minha cidade natal. Aí, ó, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, o que é isso, gente? Olha só as entidades, tudo já coçando meu nariz. Gente, esse sinal é muito engraçado. É o nariz, ficou mesmo o ponto de contato. Estamos aqui. Bom, e aí eu acordei de manhã com aquela enxurrada, desceu o bloco, né? Desceu o download. Um download assim, pai. Eu falei... Gente, se eu tiver essa clareza na hora da live, se ele me chamar de repente, nossa, tá extraordinário. E vai ser mais ou menos o tema que eu pretendo mesmo veicular lá na live dele, do Flávio Vale. Então, eu gravei o áudio, eu falei, agora é só eu ir ouvindo, eu vou elaborando, faço umas anotações, porque eu sou... Né, eu quando eu vou fazer uma live assim, né, específica, igual no canal dele, eu faço umas anotações e tudo, né? Vamos que a gente sofre um ataque cibernético mental aí, dá um branquinho, né, lá na hora, não sei, porque a gente nunca sabe como é que vai estar na hora, né? Às vezes tem dia que você tá mais animado, tem dia que nem tanto. Então,
tem que fazer muita pergunta, tem que trabalhar, né? Se trabalhar para poder ser contribuição. Trazer para as pessoas aquele estímulo que seja realmente viável para elas, né? Que possa estimulá-las a perceberem onde que elas estão inseridas, né? Essa matrix mental. Verdadeiramente, né? Porque não adianta ficar falando coisas muito complexas, né? Teorias, blá, 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 e a pessoa fica ali, aquilo ali não entra, né? Então, cada dia que passa, eu tô gostando mais da simplicidade. Porque o conhecimento, ele tem um nível de complexidade muito grande, o verdadeiro conhecimento, lógico. Mas se você abordá-lo de uma forma mais simples, mais tranquila, de uma simplicidade de ser, de estar, né? Sem muita complicação, você acessa a essência daquilo e consegue passar, que é o meu caso. É conseguir passar para as pessoas com simplicidade, para que elas possam colocar em prática no dia a dia delas e que possa realmente ter um efeito pragmático, né? Prático na vida delas, porque senão não tem sentido. Fica só aquela coisa mental ali, aquele estímulo mental, e aí entra muito o ego, né? Falar difícil, como as coisas são complexas, né? A gente tem essas ilusões, né? A gente tem essas barreiras, essas ilusões. Então, eu recebi hoje cedo esse download, gravei, você vê, me mostra o caminho, seja feita a sua vontade. Gente, dá uma paz, me deu uma paz, porque quando eu vou fazer alguma coisa, eu vou dar um curso meu, eu vou dar um workshop, né? Eu vou fazer alguma coisa, eu vou lá no Flávio vai fazer essa live, eu fico aqui, ó. Aquilo não sai, eu passo um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, e aquele negócio tá ali o tempo todo, aquilo ali, né, vamos dizer assim, poxa vida, eu tenho que fazer isso, o que eu vou fazer, sabe? E isso me cansa muito. E aí eu pedi pro duplo me dar clareza. Durante o dia ontem eu falei, olha, me dá clareza aí, porque se ele me chamar de uma hora para outra, que eu tô achando que pode acontecer mesmo, por favor, me mostra o caminho. E aí veio o download. Então, assim, a estrutura do conteúdo da live já veio. É tão gostoso, a gente fica tão à vontade. Fala assim, bom, se a live for hoje, eu já tenho o que falar. Porque é só formatar a estrutura, o conhecimento já tá, eu tô acessando todo dia, eu acesso muita coisa. Já tem os caminhos onde eu estou percorrendo, né? E tendo a estrutura formatada, uau, o negócio é estruturar. Trazer essa estrutura. Como eu não estou operando tanto mais assim só pelo mental, estou muito ligada à consciência, às vezes a gente fica meio solto, né? Assim, como que eu vou trazer essa informação de uma forma didática, de uma forma clara para as pessoas? Então, gente, eu entro na live aqui com vocês todo dia. Eu não tenho roteiro. Eu tô adorando os temas semanais, que isso me dá uma referência. Semana passada foi consciência, essa semana é gratidão. Eu tô achando bárbaro isso, porque eu já entro assim em alguma coisa ligada à gratidão. Eu falo de vários assuntos, às vezes que não tá tão ligado, mas seria gratidão pelo conhecimento, pelo acesso, né, às informações. Entende? Então, tá tudo ligado, é só para trazer uma referência, pra gente trazer um tema pra gente trabalhar. O que acontece? Eu trabalho o tema e tem também as sessões, por exemplo, de Touch Vibration. Sábado agora tem Touch, 8 da manhã. Quem quiser já faz a inscrição, não deixa para depois. O que acontece? Eu trabalho a semana inteira com o tema gratidão. Eu fico na frequência. Então eu fico o tempo todo ligada na frequência da gratidão. A frequência da gratidão, ela para mim é a frequência de fundo básica, né? Pra gente ter uma vida bacana. É a ferramenta base de tudo, né? Ter
Gratidão pela vida, por tudo que está recebendo. E também perceber aonde não está recebendo. A questão maior, básica nossa é receber. Nós fechamos a nossa possibilidade de receber. Nós estamos cheios de barreiras levantadas, pontos de vista, crenças que nos limitam o receber. Lorene, bom dia, Lorene querida. Então, o nosso receber está muito limitado. Se a gente não recebe, a gente também não consegue ser grato, porque não recebe o que o universo tem para despejar. O duplo está aí entregando tudo. Os animais, eles acordam de manhã, de madrugada, né? Porque animal acorda de madrugada, né? E ele sabe que ele vai ter alimento, que ele vai ter água, isso em situações naturais, né? Que você está numa floresta, fora, não sei, aí é mais complexo, né? Porque depende da condição humana de interferência. Eu acho que também pode ser possível perfeitamente, mas o animal, ele recebe essa informação durante a noite, no sono REM dele, né? O duplo dele traz toda a informação. E o que acontece com a gente? A gente vai para a cama duvidando, preocupado, cheio de problema e acreditando que não tem solução, que tá ferrado, que tá isso, pensando mal de todo mundo, né? Tendo um monte de pensamento complicado, de julgamento, brigando mentalmente com as pessoas, no entorno, com a própria vida, com tudo, né? E aí quer ter contato com o duplo? Não tem, você vai ter contato com o parasita, com um ser que vai ali para poder impedir que você acesse essa informação que veio do futuro, né? O duplo, ele acessa a linha temporal que a gente chama do futuro simplesmente porque ela está numa velocidade muito grande. Passado, presente e futuro ocorrem simultaneamente, porém em velocidades diferentes, né? E o futuro, ele está numa velocidade informacional. Ela é gigantescamente superior à tal da velocidade da luz, né? Gente, isso não é real. Nós acessamos a velocidade da informação. A informação, eu não lembro os números, mas é uma coisa assim, é instantâneo. Aí entra, né, o campo mórfico, o campo morfogenético e tal, da teoria do Sheldrake, que a gente trabalha. Eu trabalho num campo informacional. Para mim, assim, se eu for falar assim bem tecnicamente o que eu acesso durante o meu trabalho, a forma como eu vejo a realidade, essa projeção holográfica, né? Como que eu vejo tudo como um sistema informacional, computacional, né? A minha referência são eu sou da área de informática, né? Os primeiros mais de 15 anos de trabalho foi informática. Trabalhava com computadores de grande porte da IBM. Foi uma coisa fantástica, né? Ali eu vi a minha capacidade. Nossa! E desenvolvi um trabalho muito legal. Eu vi, né, a minha capacidade, apesar de todas as dificuldades e muito emocionais que me levaram a uma série de situações na vida, né, dolorosas, mas pra gente aprender eu tive que desenvolver muito. Mas o meu trabalho sempre foi fantástico e o meu nível de capacidade de processamento, né? A gente chama isso de inteligência. Ela é emocional, né? Não adianta você ter só inteligência técnica. Vamos falar assim. Então, assim, eu tive muito aprendizado. Então, quando eu vejo a Matrix, quando eu acesso tudo, eu tenho uma visão daqui, da forma, né, que a gente aborda, que a gente percebe, mas eu vejo isso tudo de forma informacional. Então, quando eu abro o campo da pessoa, que eu falo,
os nomes que eu vou dando, eu faço uma apometria quântica, na realidade eu estou fazendo um acesso na informação. O campo daquela pessoa tem zilhões de informações. E eu acesso as informações. Eu e toda uma equipe gigantesca de trabalho que tá ali, ó, comigo. E eu vou lá e ali no meio daquilo tem o quê? Tem seres, tem entidades, né? Tem seres que onde aquilo foi contratado, acordado, né? Foi combinado, teve um combinado ali inconsciente na maioria das vezes, né? Cada vez que a pessoa viveu e ela frequentou um templo, ela fez uma oferenda, sei lá, botou fogo, não sei em que, ou pegou um monte de fruta e comida e entregou lá para a divindade, os deuses. E ela acreditava que ela estava fazendo aquilo para aquele propósito, né? Para aquele, né? Focando aquela figura lá que ela acreditava, seja lá o que for. Só que por trás ali não era bem aquilo, né? Então por isso que é muita manipulação que existe nessa realidade. É muita manipulação. E a pessoa fez um monte de acordo e pensamento, você tá aí vagando com pensamento e tudo, às vezes faz uns acordos sem querer e vai. E esses acordos, isso tudo, a gente vai liberando, acessa a informação e acessa os contratos, são prisões, são os contratos, eles são puramente energéticos. Né? Não precisa da pessoa pegar um papel e assinar. A hora que ela faz aquele pensamento, que ela faz um acordo mental ou verbal, porque é muito verbal, né, que era feito. Quantas coisas não foram ditas, quantas coisas não foram manipuladas de tal forma a nos levar a criar esses contratos com esses seres, essa manipulação, né? Uma manipulação de alto escalão dos controladores, né? Que estão aí nos controlando e tudo, e a gente agora, né? O golpe tá aí, cai quem não tem consciência. Quando você vai adquirindo consciência, você vai vendo que não rola, né? Não rola. Então, os contratos, eles são cobrados e às vezes estão sendo cumpridos aí, na grande maioria das vezes, há zilhões de anos. Tá tudo acontecendo o tempo todo. E você fala, uau. E você não sabe, sua vida tá toda amarrada, toda um perrengue, conflito pra tudo quanto é lado, a coisa não anda. Aí você fala assim, teve lá uma encadernação, uma vivência, ou minha, ou de um fractal da mesma mola, não interessa. Eu estou conectada com essa memória. Agora, de que forma que eu estou conectada com essa memória? Pouco importa. As pessoas ficam muito presas na forma e estrutura. O dia que eu entendi que a forma e estrutura pouco importava, que isso fazia parte continuava sendo um construto mental para poder nos controlar, eu abri mão disso. Então é energia. A gente acessa o campo informacional e vai lidando com aquilo e com alguns seres, né, que estão ali, né, a gente abre o campo e que tá ali cobrando e que tá se aproveitando, né? Se aproveitando da sua inconsciência. Na realidade, são um bando de parasitas, predadores, né? Aproveitando da moeda. Qual que é a moeda que tem lá nas outras dimensões? Vamos falar lá, né? Aqui também. Tudo junto. Energia. Essa energia, ela tá aí, ó. É ela que movimenta tudo. É ela que movimenta tudo. Nós somos responsáveis por toda
Toda a matrix holográfica na terceira dimensão, por exemplo, somos nós que sustentamos. Mas qual que é a jogada? Aí, ó. Baixar as barreiras aí. Vamos baixar as barreiras aí. Baixando todas as barreiras, baixando todas as barreiras. E o que nos é ensinado? Que nós somos um bando de fracote, né? Que nós estamos submetidos aos seres das outras dimensões, aos fantasminhas, todo mundo morrendo de medo, todo mundo em pânico, aí faz um monte de filme de terror, enfia na cabeça, no inconsciente coletivo, o medo, o pânico, e tirando toda a nossa potência, nos desempoderando completamente. E no final de tanto tempo, de milênios, nós estamos tão fragmentados que nós acreditamos que nós somos um nada, né? Para não falar outra coisa, né? Um nada. E a nossa potência foi toda desviada por quem? Por quem? Tá todinha sendo levada. A nossa energia, eu brinco com meus clientes, mas é literalmente isso. Nós somos uma estrela que caiu na Terra. E nós estamos em amnésia, nós não temos consciência do que somos. E essa energia, essa estrela, é um potencial energético gigantesco. Ele é o quê? Parasitado e desviado. Por quem? Por quem? Por esses seres que nos parasitam. Simples assim. Bom dia para quem tá entrando. Gente, dá um joinha depois da live. Comentários, estou adorando ver comentários lá e fico muito feliz, tá? Mas feliz mesmo. Quer aquecer meu coração? Quer contribuir, retribuir o que vocês estão recebendo? Faz comentário. Dá um joinha na live e faz comentário. Tá bom? E o que acontece? Nós somos baterias. A gente é bateria. E essa bateria, ela é muito valiosa. Porque esses seres, eles não têm uma bateria. Eles não têm bateria. Eles não acessam a energia que nós acessamos. Eles não têm essa matriz. Aí tem várias teorias a esse respeito, que por enquanto são teorias. Mas a que eu mais gosto, a mais simplesinha, vamos falar assim, a mais simplesinha, é que, vamos dizer que nós temos acesso à nossa origem, né? Nós temos uma centelha que está ligada à estrutura de criação, à hiperconsciência, e eles, de certa forma, não sei porquê, se desconectaram dessa fonte. Vamos falar assim, né? A gente está ligado à fonte e eles se desconectaram da fonte. Simples assim. É muito simples. A gente não precisa ficar cheio de teoria. Aí entra um monte de gente contando um monte de coisa, cada um fala uma coisa. Não importa, gente. Existe uma fonte. Vamos simplificar, né? Agora eu tô assim, sabe? Gente, nós estamos no último minuto de prorrogação do segundo tempo. Né? A coisa já está caminhando para uma transformação gigante. Então vamos simplificar. Nós estamos ligados à fonte, somos seres ligados à fonte. Esses seres não estão mais ligados à fonte. Nós temos uma fonte energética maravilhosa, disponível para nós, assim, o tempo todo. A gente jorra essa energia. E eles não têm acesso a essa energia. Então, o que eles fizeram? Eles vão tirar a consciência, tira a consciência, pega esse ser, desvia essa energia.
A gente sequestra energia, rouba essa energia, desvia eles, né? Para isso eles têm capacidade? Claro que tem, porque eles têm, ó, tem, né, uma capacidade aqui, um conhecimento, uma inteligência, né? Porque esses seres, eles nunca saíram daqui, porque eles não têm como sair. Não entra nem sai. O sistema é lacrado, fechado, não entra nem sai. Quem aparece aí no céu são eles. Esse povo, gente, me corta o coração. As pessoas apaixonadas, ai, loucas para ver um objeto aí. Essas nuvens camufladas, são eles, os controladores. Não se iludam. Nós precisamos sair dessa ilusão, desse engano, de achar que nós vamos, ai, que legal, vocês vieram, porque o contato está para acontecer, porque, gente, esse discurso inteiro é um grande equívoco, é um grande equívoco. Eu já participei disso, hoje eu olho, vou falar para vocês que grande parte disso, né, vem mesmo no controle. E são camadas e camadas de histórias que são contadas que eles mesmos criam. É um engano em cima do engano e, gente, olha, são montanhas de engano. Uma coisa vai levando a outra e eles vão criando narrativas. Então, você tem que acessar e ver o que é verdadeiro para você aqui dentro do seu, né, da sua verdade. E eu tenho pedido muito pro duplo, me mostra o caminho, me mostra a verdade, me mostra porque onde que eu vou, onde que eu tô enfiada. Como o tema da live é gratidão, então eu vou falar hoje dessa gratidão, de acessar esse conhecimento, de acessar o caminho, aquilo que é verdadeiro para você. Porque aquilo que é verdadeiro para mim tá no nível que eu dou conta também de acessar e de digerir. E aí você vai entrando em camadas, em camadas. Então essa gratidão de poder acessar as camadas sem história, sem complicação, sem teorias mirabolantes. Esse é o meu caminho. E cada dia mais eu tenho resultado, dá resultado verdadeiro, prolongado, a médio e longo prazo? Sim. Bom dia, Mércia! Obrigada pelo abraço de Belo Horizonte. A Mércia, eu falei de você no início, mas eu adoro as mensagens da Mércia, me lembra a minha origem. Eu sou muito grata. Belo Horizonte acena para mim. Meu filho, meus netos moram lá. Então, gente, é a gratidão de poder acessar isso com simplicidade. Sair da complicação. Dá para complicar? Dá. Nossa! Mas cada dia que passa eu tô saindo da complicação, eu tô saindo da complexidade técnica das coisas. E isso tá me dando uma paz. Como que eu sei que isso é verdadeiro para mim? Que esse é o caminho para mim. Como? A paz que me dá aqui dentro do meu peito. A minha alma descansa, fica em paz. Então eu olho para tudo. Cada dia que passa, eu fico mais em paz. Pode estar acontecendo coisas bastante, né, dolorosas, perdas imensas. Está acontecendo, vai continuar acontecendo e vai transformar a face da Terra. A nossa geografia vai mudar completamente. E vai chegar um momento que isso, todos estarão envolvidos em algum nível, em alguma situação de transformação geológica, geográfica, hidrogeográfica. Vai. Mas tudo se passa. Aonde que está o pulo do gato? Dentro. Como que você está lidando com a sua vida hoje? Esse é o grande laboratório, é a sua vida.
as suas conexões. A gratidão, ela é base de tudo. Se você não consegue ser grato a, vamos dizer assim, a criação ou ao criador desse grande jogo, sei lá o que for, se você não consegue ser grato à vida que você está recebendo, né, essa experiência, que isso aqui é uma experiência, é só uma experiência. Se você não consegue ser grato a isso, e aí, como é que faz? Né? É aquele negócio, gente, como é que faz? Se você não tem sentido de gratidão, se você não faz uma reflexão, você está no automático. Ontem, vamos lá, Lúcia, ontem sonhei com montanhas se movimentando como se fosse renascer. Ah, que legal. Bom dia, Marisa querida. Então, o que acontece? Se a gente não consegue ter gratidão por que está recebendo, o universo olha, essa hiperconsciência olha e fala, né? Será que está no ponto de sair desse controle, dessa matrix, desse estado primitivo? O que é primitivo? A ingratidão é um estado primitivo da consciência. É uma inconsciência. Se eu não consigo ser grata nem à vida que eu recebi do meu pai e da minha mãe, por exemplo, isso é básico, né? Então eu estou em estágio primitivo. E como eu estou em estágio primitivo, eu vou ser, né, encaminhada a sistemas compatíveis com o meu estado primitivo. É simples assim. Mas as pessoas estão todas presas à forma e estrutura. Ah, não, porque é assim que acontece, é porque chega assim, chega assado, é a briga do fulano com o ciclano. Não interessa, se situa nisso. Para de ficar ligado e de querer entender a briga dos deuses. Então, assim, para resumir, eles estão brigando pela energia de uma fonte que eles não têm mais. Pronto. Agora, o que aconteceu? Com o que eles brigaram? Qual que foi a parada? Qual que foi a guerra que eles se meteram? Gente, nós pouco sabemos. A gente acessa alguma coisa, mas não tudo. Só quando a gente recobrar nossa memória, né? Essa memória latente, real, nossa, é que nós vamos lembrar do que aconteceu, qual que é a parada, né? Onde que eu tava, que eu me meti, que eu caí aqui. O que eu aprontei, o que aconteceu, no meio do que eu tava fazendo, que eu caí nessa matrix, nesse sistema de realidade holográfica virtual. E que era uma coisa e depois parece que virou outra, né? E aí os caras vão fazendo as experiências, vai virando, né, esse samba do crioulo doido, né? Um parquinho de diversão. Então, assim, se eu não saio de níveis primitivos de consciência, que é uma inconsciência, como é que eu quero sair da matrix de controle? Não tem como. O universo olha e fala assim, não está preparado. Ele não consegue nem ser grato ao pai e à mãe que ele teve. Gente, eu já fiz, nossa, se eu tivesse tido essa consciência 30 anos atrás, mas não tenho, até agora, né? Ser grato, porque não é fácil você estar debaixo de uma mãe, de um pai narcisista, um problema grave, família disfuncional, por exemplo. Aí a gente fala daquilo que é extremo, porque o que é bom mesmo. Que é gostoso você ter uma mãe amorosa. Poxa, que legal, nossa, facílimo ser grato. Se você não é, começa a ficar muito grato, muito grato, né? Mas assim, a gente fala daquilo que é difícil. Terapia é para quem tá com dificuldade, nem para quem tá na felicidade total, não precisa, né? Então o que acontece? Essa disfunção familiar, toda essa dificuldade, tudo, não é fácil. Você tá no meio daquilo tudo e aí ter um plano, um patamar de consciência, você tá tão, né, consciente que você fala, apesar de tudo, meu, né?
muito obrigada por tudo que você me deu a vida, agora é comigo. Mas isso você faz quando você é adulto, que você olha para trás e fala assim, não, agora eu te agradeço muito. Mas aí você já superou o dilema, porque quando você tá dentro do trauma e drama familiar, que a confusão, o bicho tá pegando, ou com o pai ou a mãe, os irmãos, a coisa tá pegando, né? Você tá sentindo dor, você tá, né? Você tá doendo em você. É muito mais difícil. Você ressignifica, né? Você recria isso tudo dentro de você quando você já é adulto. Que aí você faz todos por exemplo, exercícios, né, sistêmicos, familiares sistêmicos, você aprende você vai entendendo o processo da vida e também você já está mais afastado daquilo. É mais fácil. Eu falo por mim, né? Eu levei muito tempo para entender muita coisa ou para engolir, porque eu não engolia um monte de coisa, mas aí depois você vai entendendo. Aquilo vai acalmando dentro de você, aquela dor, aquela indisposição, aquela mágoa, aquela revolta, aquilo vai sendo diluído pela própria vida que você vai vivendo. O tempo se encarrega, né? De você ir dissolvendo essas coisas. Porque naquela hora que você tava lá, não tinha jeito não, você ficava meio pé da vida mesmo, revoltado e tal. Tudo bem, deu conta. Depois, né, que você vai entrando para a vida adulta, você vai se tratar. Aí você vai para terapia, você vai se cuidar, você vai, né, ressignificar tudo aquilo. E as terapias quânticas de expansão de consciência foi o que, vamos dizer assim, que funcionou mais. Eu fiz terapia normal, né, com psicólogo muitos anos e tudo. Foi super legal. Nossa, foi fantástico. Aí são níveis, são degraus que você vai ter uma escadinha, todo mundo tem uma escadinha para subir nessa realidade, até chegar num ponto, né, de mais consciência. E quando você vai chegando lá em cima da escadinha, você olha assim, você começa a ver o jogo com mais distância, você se envolve mesmo, você não tá mais tão identificado com a cena, e aí você começa a ter um pouco mais de tranquilidade, sobriedade mental para poder lidar com aquilo tudo. Seu coração já apazigua. Então as pessoas falam, a gente vai evoluindo, né? A gente vai digerindo a vida. Então, se a gente não consegue ter gratidão, aquilo que é básico, que nos deu a vida, o universo entende que você ainda está muito primitivo. Então, assim, quando a gente pratica a gratidão, o que é praticar a gratidão? É muito simples. É tão simples que a gente acha, né? Simplesmente ser grato, buscar a gratidão dentro de você e reconhecer que seu pai e sua mãe, por exemplo, tudo exemplo de pai e mãe, que eu acho que é básico, né? E aí você pode ser grato a essa consciência universal, essa fonte criadora. Isso faz muito bem pra gente. Sem forma e estrutura. Não precisa achar que essa fonte criadora tem um construto intelectual humano, né? Não humanizar essa hiperconsciência. Por favor, isso é muito primitivo. Né? Vão acordar. Então ele não precisa ter barba, nem estar falando lá com ninguém. Se em algum momento a pessoa acessou isso, é porque a mente dela é tão infantil que ela precisava, né, de ter essa forma e estrutura de acesso, para poder ter uma interface, né? Mas é sem forma. Vamos começar a brincar em acessar aquilo que não tem forma. A gente precisa, né, dar uma elasticidade aí na consciência mental para poder expandir, para sair desse primitivismo, para sair desse infantilismo existencial. Então, quando a gente olha para tudo isso e começa a digerir e consegue ser grato, simplesmente ser grato à fonte criadora, ser grato ao papai e à mamãe que uniu lá o óvulo, né, com o espermatozoide, e aí fez puff. E aí esse corpinho veio para essa dimensão
passou pelo portal do útero da mamãe, que por mais que ela quisesse tirar aquele ser de dentro dela, porque ela não tinha uma vida, né? Ela tinha uma vida lá dela difícil, ou que ela não estava satisfeita, que ela, né? Desesperada, que tinha o contexto dela, que ela lidava com aquele contexto, não dava conta, não tinha às vezes condição financeira, sobrevivência, massacrando, né? E aí aquela mãe até, nossa, ficou chateada, aborrecida com aquela gravidez. E vai, né? Todo esse sistema que a gente conhece, o que acontece aqui? Nossa, que susto. Minha gata pulou ali, deu um susto, fez um barulho. Então, o que acontece? Entender a humanidade deles. Pra gente ser grata a pai e mãe, a gente tem que entender a humanidade deles, porque eles não só fizeram aquilo que era legal, gostoso, bacana, maravilhoso, feliz pra mim. Eles também trouxeram um monte de perrengue. Mas a gente, né, acaba acusando e não perdoa a humanidade deles. E é um trabalho. A gratidão, a gente acha que é simples, né? Não. A gente deixa de ser grato a um monte de coisa. Então, assim, se eu consigo ser grata a esse princípio da vida que me trouxe aqui tudo, meu pai, a minha mãe, né? Com toda dificuldade familiar, eu sou grata a tudo e a todos, né? Eu sou grata a todas aquelas pessoas que contribuíram para que eu estivesse aqui. Cada um de nós estamos aonde estamos porque teve a contribuição, às vezes inclusive dolorosa, que às vezes tem pessoas que passam no nosso caminho que a gente fala, nossa, que coisa terrível, fulano fez comigo, aí a gente vira aquela vítima, e faz aquele trauma e drama, mas a gente acaba no alto da nossa maturidade reconhecendo que tudo aquilo foi maravilhoso, porque eu só sou isso aqui que eu sou agora por conta de todo esse construto. Cada um entrou com um tijolo para essa construção do que eu sou. Isso é simples, mas a gente pega no dia a dia, as pessoas não querem reconhecer. É fácil ser grato àqueles que nos fizeram aquilo que a gente considera bem. Agora, quando aquilo que a gente não considera tão bom que nos fizeram, a gente não consegue ser grato. Quando a gente entende que são só experiências, fica mais fácil. A gente começa a simplificar, parar de personificar, parar de se identificar. A palavra fundamental é desidentificar com a persona. Aí o pessoal vem falar do ego e tudo, né? É porque fez pra mim. É porque doeu em mim, né? A gente começa a diluir isso e perceber que essa consciência maior, ela traz para nós experiências, e essa é uma dádiva, essa experiência nessa dimensão, porque quando a gente sair daqui, nós seremos mestres, né? A gente vai ter, assim, dizem que a festa, o pessoal fala que a festa no céu vai durar, muito tempo, né? A gente vai ter que comemorar muito, porque conseguir sair daqui, você se tornou um mestre de si mesmo, porque você entendeu muita coisa e que você consegue transformar aquilo que é absolutamente, às vezes, doloroso transformar aquilo em algo, uma experiência, né, num aprendizado. E essa situação aqui, ela é bastante... Porque a gente não tem memória, a gente não sabe, nós não sabemos quem nós somos. Então nós estamos um pouco cegos, né, nessa realidade. E a gente ir trazendo consciência. A consciência não precisa de fatos e situações. Ela existe. Então a gente abre mão da mente e começa a preencher esse espaço com consciência. À medida que essa consciência começa a expandir, aí sim, eu consigo lidar com tudo isso que eu estou falando aqui e chegar no ponto de entender a experiência e ser grata à experiência. Eu consigo engrandecer essa experiência. Eu consigo sair do medíocre. O medíocre é o médio.
É o mediano. Não, para eu poder ressignificar e trazer a minha grandeza, o ser grandioso que eu sou, em consciência, me empoderar disso, eu tenho que sair da faixa da mediocridade, do medíocre, do médio. Eu tenho que dar uns pulinhos e começar, né, a ter incursões, né, conscienciais mais expandidas, mais abrangentes. E essa semana eu tô falando da base de tudo. Semana passada eu falei da consciência, essa semana o tema é gratidão. Eu dei essa volta toda para falar de gratidão. Gratidão, a sua origem, a sua vida, a sua experiência. E você só pode ter essa experiência aqui, nessa realidade, com o corpo. E esse corpo, que a gente pode chamar de um avatar, esse avatar aqui, sem ele, você estaria sendo mais uma entidade sem corpo. Simples assim. Que é os montes que tem em volta da gente, em outras dimensões de realidade. Sem o corpo. Entende? Então, vamos ser gratos. Porque essa experiência, aí entra a pergunta que não quer calar. Por que é que eu estou aqui agora nessa realidade? Por que eu estou vivendo com o corpo exatamente nesse momento? Na hora que você começa a olhar tudo e começa a interpretar tudo de forma equivocada e primitiva, só na base do seu ego, você fala, ai, que medo, que horrível, vai acabar tudo, ai, lá morreu um monte de gente, ai, isso que, né, aquela coisa do apego, né, e do vitimismo, todo esse construto. Quando você começa a ter uma visão mais profunda da experiência, você percebe a experiência como um ser eterno, como um ser imortal tendo uma experiência de mortalidade. E esse reconhecimento nos traz uma condição para que nós possamos sermos gratos a essa experiência, e que é dentro dessa experiência aqui agora, nesse momento tão interessante, né, onde a gente sabe que todo um evento global né, em vários níveis está para acontecer e já começou a acontecer, os sinais estão aí para que a gente possa, para que se abra essa dimensão de passagem, que a gente possa sair da Matrix, né, dessa realidade prisional da Terra e podermos retornar para algo maior. Ah, eu acredito nisso, não importa, algo maior. A sua consciência superior. Agora, se você acha que você está lá, né, assim, assado, no corpo criogênico, você está... Não importa, isso são detalhes, construto de forma e estrutura. Vão abrir mão da forma e estrutura e vão ficar ligados à essência da gratidão e do propósito que nós estamos aqui agora. Essa é a forma como eu estou lidando, que eu tenho trazido para as pessoas, que eu acredito. Cada um vai filtrar e fazer disso o que quiser. Mas hoje eu estou gastando energia, pondo a minha energia em conhecimento, assim, a essência do conhecimento. A forma e estrutura pouco importa. Então, a semana da gratidão, né? A minha proposta é que vocês façam uma reflexão essa semana profunda do sentido de gratidão, né? Que a gente tem, que cada um de vocês tem. Para quem que te trouxe a vida nessa realidade foi um pai ou uma mãe biológica. Ah, eu não conheço. Não tem problema. Vai ser grato. Acessa o campo. Acessa e agradece um monte. Agradece também para quem cuidou do seu corpo, cuidou de você, te deu estudo, te deu alimento, te deu carinho, te deu uns tapão também. Agradece, meu amor. Para de reclamar, de ser vítima. Sai do mimimi, sai do trauma e drama. Acorda. Acorda, vamos sair desse estágio primitivo de ingratidão, de inconsciência. Tá bom? Meus amores, ó, eu estiquei hoje, né? 1 hora de live, tá bom? E amanhã eu espero estar aqui com vocês. Sábado agora tem Touch Vibration em grupo.
Esse trabalho está sendo assim uma semente, uma possibilidade incrível na minha vida. Eu tô todos os dias agradecendo ao sábado, né? Então, assim, no mês de 4 semanas, a cada 4 semanas, pelo menos 3 finais de semana, no sábado, eu faço um trabalho em grupo. E esse final de semana é o Touch Vibration. E eu tenho feito resgate de fractais e conexão monádica. Conexão monádica é novo, fiz uma vez, resgate de fractais eu já fiz 2. E vamos que vamos, o resultado está sendo muito espetacular, eu consigo mensurar na minha vida, e depoimento de várias pessoas, vários alunos, clientes queridos, pessoas que estão participando desses eventos, né? Sábado, sempre às 8 da manhã, um trabalho em grupo. O próximo agora é Touch Vibration, essa energia inteligente que permeia tudo, e esses trabalhos, todos esses eventos energéticos, conscienciais, expandidos, eles são feitos, podem ser, você pode presentear um amigo, um parente, mesmo que ele não saiba. Você pode contribuir para a expansão dele, mesmo que ele não autorize ou não esteja consciente. Isso é muito bacana. Eu tenho visto mães, né? Eu tem sessões individuais também que eu faço, de Touch Vibration. Tem mães que pedem, né? E compram as sessões, o pacote de 3 sessões, por exemplo, para um filho que está com problema, né? De dependência química e tudo. Então a gente tem visto um resultado, sempre dá resultado. E eu trabalho em cima de resultado. Quem conhece meu trabalho sabe disso. Então, meus amores, é com muita alegria, muita paz, né? E expansão de consciência que eu desejo para você uma terça-feira maravilhosa, tá? E vamos nos encontrar amanhã às 8 da manhã, se tudo ocorrer da forma que a gente está previsto. Que às vezes sai do previsto, mas tá tudo certo, tá bom? Beijo grande e até a próxima live. Lembrando que sábado no Touch Vibration, faz a sua inscrição, não deixa para a última hora não, por favor. Beijo, meus amores!